Jornalgente.com saiu do estúdio hoje para contar uma parte da história que absolutamente todo mundo deveria saber. Eu falo de um passado de centenas, milhões de anos que está debaixo dos nossos pés e conta muito do nosso jeito de viver hoje. Eu estou aqui na Praça Tiradentes, no sítio arqueológico mais conhecido da cidade. E vou conversar agora com um doutor, um pesquisador, uma autoridade nesse assunto, o professor Igor Chiniz, da Universidade Federal do Paraná, que simplesmente pisou no sítio arqueológico, né, professor, pela primeira vez, há 57 anos, ainda menino, né? Verdade. Isso em União da Vitória? Foi em União da Vitória, a cidade onde eu nasci. E de lá em diante não parei mais de trabalhar com arqueologia. Acho que dá para dizer que o senhor é, acima de tudo, um grande desbravador, né? Imagina, 57 anos. Pois é, quando eu comecei a trabalhar, havia pouquíssimos arqueólogos. No Paraná, trabalhava com isso o professor Aldemar Blasi, recentemente falecido. Ele me ensinou alguns passos no trabalho da arqueologia e depois eu continuei sozinho. Mas havia tanta falta de arqueólogos que o nosso Centro de Pesquisas Arqueológicas criou cursos, estruturou cursos de formação de arqueólogos. Esses cursos eram frequentados por alunos de vários estados brasileiros. Então, a Universidade Federal do Paraná virou uma referência. Foi responsável pela formação dos arqueólogos mais antigos, que atuam ainda no Brasil. Isso é muito bacana. Agora, a gente podia começar até explicando para o nosso telespectador, porque eu disse que eu estou aqui no sítio arqueológico mais conhecido de Curitiba, daqui a pouco a gente já vai explicar por quê e mostrar os detalhes. O que é um sítio arqueológico? O sítio arqueológico é qualquer local onde pessoas viveram no passado e desenvolveram suas atividades normais, como nós desenvolvemos hoje as nossas, só possuindo uma outra tecnologia, recursos que eles não dispunham na época. E dessa permanência resultam no solo restos daquilo que eles produziam. É justamente esse material que o arqueólogo recolhe quando faz as escavações dos sítios. Por exemplo, quando a gente vê aquelas fotos, né, ou mesmo imagens na televisão de um grupo de pesquisadores no chão, cavando, numa área cercada, e daí quem não conhece olha e pensa assim, meu Deus, o pessoal maluco, o que eles estão procurando? Na verdade, estão procurando tesouros, né, professor? Para a arqueologia, verdadeiros tesouros. É que, com o passar do tempo, aquelas evidências, aquele material que estava na superfície do terreno da época deles, vai sendo coberta por aquele material vai sendo coberto por sedimentos, terra, transportados pelo vento, pela chuva, etc. e tal. E conforme a época da ocupação, formam-se metros acima daquilo. Sim, haja visto Então, áreas que foram alagadas, áreas de mar, os sambaquis, enfim. Quando o arqueólogo escava, ele está mergulhando no passado. É como se ele estivesse folheando um livro, porque são retiradas por camadas, pequenas camadas do solo, e esse material que é verificado, ele é recolhido com registro, claro, com muito controle, porque abaixo daquilo pode existir uma ocupação ainda mais antiga. Então, um outro grupo se instalou em cima do mesmo local onde o anterior esteve. Nós temos locais onde havia mais de 5 ocupações sucessivas, cada uma no seu tempo. Veja como é um mergulho mesmo na história. Interessante isso. No Paraná, até agora, nós temos sítios na região nordeste de ocorrências de 11 mil anos. 11 então veja mil como anos. recua a história do Paraná. Onde isso? No nordeste do Paraná. Do estado. E outros mais recentes, como esse sítio aqui onde nós estamos, que diz respeito à fundação de Curitiba. Vamos mostrar um pouco mais detalhes desse local onde nós estamos, que era, na verdade, o ponto central aqui da capital, né? A gente já vai explicar isso na época da exploração do ouro, que as pessoas viviam em vilas aqui na região. E esse era o ponto de encontro, não era em arraiais, isso mesmo. A gente podia se aproximar para mostrar um pouquinho mais desse local? Professor, explica aqui para a gente, então, o
Quais são as curiosidades desse lugar? Bom, que, aliás, foi descoberto também por acaso, né? Até isso é muito foi interessante. durante o trabalho de revitalização da praça, que aconteceu em 2008. E nós trabalhamos durante 7 meses aqui, diariamente, acompanhando as obras dos trabalhadores para verificar a ocorrência dos objetos e também, independente disso, trabalhamos nos canteiros que foram mantidos com escavações, como é o procedimento normal do arqueólogo. Então, num desses momentos, uma escavadeira bateu numa estrutura de pedra. E nós, então, impedimos a continuidade do trabalho naquele ponto e começamos a expor essa estrutura que se estendeu até a Rua do Rosário, no canto da praça. Aí, a partir desse ponto, às vezes, não mais com máquina, é todo um trabalho minucioso. Sim, minucioso e muito arriscado para a equipe de arqueologia, porque no meio de máquinas grandes, escavadeiras e tudo isso, então é um trabalho que, além de pesado, era perigoso. Vamos mostrar ali na frente o que foi encontrado aqui. Por que esse local ele é tão importante para a história de Curitiba? Então, né? A partir daquele momento, nós começamos a dar atenção à repetição dessa estrutura que se manifestou lá. E acabamos encontrando, então, nessa parte central, 3 estruturas que ficam lado a lado. Uma central revestida com pedras pequenas, é um espaço abaulado, revestida com pedras pequenas, que servia para o trânsito das pessoas na praça. Aos lados dessa estrutura, nós temos 2 canaletas de escoamento de água. À medida que o trabalho prosseguiu, nós fomos identificando esse mesmo conjunto em outros pontos da praça. Por sinal, muito danificados pelas obras que aconteceram aqui no final do século XIX e principalmente no século XX. Porque não havia nessa época essa preocupação do resgate, nada, não havia nada, não havia legislação, nada que tratasse desse assunto. Então, muita coisa se perdeu, em algumas partes aqui da praça, tudo foi destruído. Sabe o que é que mais impactou o patrimônio arqueológico aqui do subsolo? A colocação dos monumentos. Nós tínhamos um monumento central que foi mudado para lá, nós tínhamos aqui um outro monumento que foi tirado do... Então, cada vez que se implantava um monumento num ponto, havia dano no subsolo. E imediatamente essas canaletas aqui sofriam. Isso mais ou menos de que ano? Bom, isso aqui foi implantado em 1886. 1886. É que havia esse corredor. Havia um círculo central, só um detalhe, a Praça Tiradentes original era muito maior em comprimento do que atualmente. Ela ia até onde hoje está o Paço da Liberdade, ali o Paço... É o Paço da Liberdade. Então, ela foi mutilada no século XIX para fazer uma ligação da Rua José Bonifácio com aquela ali, Monsenhor Celso. Porque a Rua José Bonifácio era chamada Rua Fechada no século XVIII, porque a igreja matriz que estava na frente da Rua Fechada bloqueava, era um beco. Né? Então, mais tarde, a igreja matriz foi demolida e ao lado dela construída a catedral. Isso, enfim, no século XIX, a catedral. A igreja matriz é do século XVIII. No século XVIII, Curitiba tinha 2 edificações de pedra e barro. Uma era a igreja matriz e a outra era a cadeia e a Câmara de Vereadores, ali onde está a pérgola. Ali é Largo Macedo, né? Largo Macedo, na frente, atrás do Paço. Essa abertura mutilou a praça. Imagine, a continuidade dessas estruturas ultrapassava esse ponto que nós constatamos agora. À medida que nós avançávamos no trabalho, fomos verificando que havia um planejamento de implantação. Concluímos que no centro da praça havia um círculo, mais ou menos 20 metros de diâmetro, empedrado. E dele saíam 8 linhas de circulação
todas elas ladeadas por essas Que a gente canaletas de mostra escoamento. também para vocês na foto. Coincidentemente, essa configuração é a da bandeira de Curitiba. Olha que interessante. Exatamente igual. Gente, história é assim, né, professor? Tudo tem um porquê. É por isso que eu falei, gente, que todo mundo deve conhecer essa parte da história. Só que na lei que cria esse símbolo de Curitiba não há nenhuma referência à inspiração da bandeira. Então eles dão lá outras explicações que não tem nada a ver. Mas então até vou pegar um fio agora e puxar um outro lado da história que o senhor também contesta, que seria sobre o início da capital. O professor não concorda que Curitiba teria começado num local que hoje é chamado de Vilinha, né, professor? Que convencionou-se, enfim, historicamente, oficialmente, ali teria sido o início da cidade. Não existe prova arqueológica disso na margem do Rio Atuba. O local apontado como da Vilinha é um local plano de várzea, quer dizer, um local que sofria periodicamente as enchentes do Rio Atuba, não poderia suportar uma vila. Não há nenhuma prova documental explícita da existência da Vilinha. O que havia em torno de Curitiba, antes disso aqui, eram os arraiais, onde grupos de exploradores de ouro se reuniam para atividades que eles desenvolviam naqueles arredores. Então Curitiba teve vários arraiais que se movimentavam à medida que o ouro esgotava, porque o que se explorava na época era o ouro de aluvião, aquele ouro que está disponível na beira dos córregos, né, no leito dos córregos, que era bateado. Não era de rocha. Não era de beta, como se diz, de mina, de escavação, de retirada de pedra e tudo isso, que exigia uma tecnologia mais avançada e onerosa para a época, né? Então, o mais fácil era recolher aquele ouro que esgotava. Então, por isso a movimentação desses mineradores. Bom, nós vamos fazer um breve intervalo e voltaremos num outro sítio arqueológico muito importante também aqui da cidade, e o professor vai contar algumas curiosidades das descobertas que ele já fez. A gente não sabe qual vai ser o aparelho de som do futuro, mas sabe que a Copel vai estar lá. E com um investimento recorde de 4 bilhões em obras, a Copel leva mais energia e fibra ótica para todos os municípios do Paraná. O primeiro estado 100% digital do Brasil. Governo do Estado. Copel. Pura energia. Uma campanha educativa do Governo do Paraná e Detran, movido pela vida. Estamos de volta conversando com o professor Ingo Schmiss e agora num outro ponto muito importante da cidade, também para a pesquisa arqueológica, aqui no Largo da Ordem, né, professor? Que tipo de trabalho foi feito aqui? Nós estamos na rua Mateus Leme, que começa a aparecer na cartografia de Curitiba no começo do século XIX como Travessa da Ordem. Depois é que ela é alargada e recebeu essa denominação em homenagem
a figura tão importante em Curitiba, na história de Curitiba. Essa área toda, até a Rua 13 de Maio, desde o Largo da Ordem, pertencia à Igreja da Ordem. Então, além da Igreja da Ordem, havia nesse espaço instalações da própria igreja para receber viajantes, tratamento de doentes, etc. e tal. Então, várias edificações aconteceram no século XVIII aqui. Nós fomos convidados para realizar uma pesquisa arqueológica onde hoje está o cenáculo diocesano, que é ligado à Cúria Metropolitana de Curitiba e à Igreja da Ordem. Que está bem atrás da igreja, depois a gente bem atrás da mostra mais igreja. detalhes para vocês, coladinho com a igreja. Então aqui haviam demolido as construções que existiam nesse espaço, eram construções do século XX, adaptações, era uma barafunda tremenda. Então nós tivemos o terreno limpo e começamos a escavar. Isso aconteceu em 2003. Em 2005 nós trabalhamos num outro terreno que também foi desimpedido com demolição do que existia em 2005. E também realizamos escavações nesse espaço todo. Aqui nesse ponto, onde hoje está o Centro Juvenil de Artes Plásticas, nós conseguimos chegar até o século XVIII. Como eu expliquei, à medida que o arqueólogo escava, ele vai avançando no passado. Se dá para dizer que se avança no passado. Em todo caso, aí nós conseguimos identificar estruturas ligadas ao século XX, primeira parte, segunda parte, primeira metade, segunda metade, ao século XIX, alguma coisa, e no canto do fundo do terreno encontramos uma estrutura ligada ao século XVIII. Exatamente nesse ponto. Gente, olha que coisa curiosa, a pessoa passa por aqui, olha para essa construção e não imagina que já foi isso aqui. Pois é. Então, para quem não entende, o que os senhores identificaram, os pesquisadores, essa do século XVIII, informação? Era o que nós chamamos de lixão, porque antigamente não havia coleta de lixo, como nós temos hoje. E como as propriedades eram muito grandes, havia quintais enormes, as pessoas resolviam o problema enterrando o seu lixo. Quer dizer, faziam grandes buracos no terreno e jogavam lá sistematicamente o lixo até cobrir completamente. Então, aqui nós encontramos um lixão relacionado ao século XIX, junto à edificação, aos alicerces da edificação daquele século, e o lixão do século XVIII lá no canto. Era um lixão profundo. Eu até, quando começou a se caracterizar, eu pensei que era uma estrutura subterrânea indígena, porque elas ocorrem aqui no entorno de Curitiba, são casas subterrâneas, né? Mas o material que estava depositado lá dentro era referente à ocupação mais recente, do século XVIII. Então nós conseguimos ali. E os lixões são verdadeiros cofres de tesouro, gente, para o arqueólogo. Até porque está entender, gente, porque se eu falo em lixão, a gente já tem no imaginário uma ideia de lixão. Nada disso. Não. Fragmentos de peças. Isso, porque tudo que ficava inservível no cotidiano era jogado ali. Então nós temos ali um resumo de tudo que aconteceu naquele momento, naquele espaço. Então, encontramos ali pratos de faiança portuguesa, que o Brasil importava louças, completo, e cerâmica elaborada localmente, com tecnologia ainda do índio tupi-guarani, mas com forma já um pouco alterada pelo português. Então, infelizmente, não conseguimos escavar toda essa estrutura porque parte dele estava no quintal do vizinho. Veja como as coisas se modificam. Quer dizer, urbana, né? Pois é, porque originalmente, como eu falei, os quintais eram imensos. Eu falei que aqui tudo pertencia à Igreja da Ordem, que era um terreno imenso que ia até ali, a Rua 13 de Maio. Então, à medida que o tempo passava, começaram a limitar os espaços de ocupação. Deixa eu contar uma outra coisa, porque ao longo desses anos todos coletando material, o professor recolheu, gente, material que muita coisa ainda não foi catalogada, dá trabalho aí para mais uns 20 anos, né, professor? Estou trabalhando com muita intensidade para ver se eu
ainda consigo analisar parte dele que falta ainda e interpretar esse material para poder escrever sobre ele, porque é um trabalho muito demorado, que eu não tinha tempo antes, devido às outras atividades na universidade, de me dedicar assim com tanta intensidade à pesquisa. Estou fazendo isso agora. Que bom, né? que bom. Professor, quando o senhor fala que era um trabalho demorado, tenta explicar para a gente. Vamos imaginar, o senhor encontra lá esse prato e aí leva para o local de estudo, para catalogar, enfim. Até para as pessoas terem noção, gente, como isso é complexo. E aí começa uma pesquisa histórica mesmo, de livros, de arquivos, de documentos, não é assim? Para chegar à origem Quando daquilo. há o apoio histórico, por exemplo, que é o nosso caso aqui, nós temos referências documentais. Mas quando nós mergulhamos no passado mais remoto, que não havia relatos, nós temos que nos basear única e exclusivamente nos objetos. Então, esses objetos, eles foram elaborados por pessoas que tinham um comportamento, quer dizer, eles eram frutos de uma formação. E cada grupo tem a sua formação. Então, eles produziam os objetos à sua maneira. Dessa forma, o arqueólogo consegue identificar os vários grupos que ocuparam o espaço que nós estamos hoje. Então, ele identifica, dando nome a quem fez, porque nós não sabemos que nome eles tinham originalmente, que isso se perdeu. Nós podemos saber em que época aquilo foi ocupado e produzido. Quer dizer, então várias coisas vão surgindo à medida que se analisa esse material. O professor vai falando, gente, não dá vontade de parar, né? Daqui a pouquinho nós voltaremos com mais curiosidades sobre a pesquisa arqueológica. Fique ligado. Antigamente eram só imagens. De campos distantes, de mata virgem. Hoje ganha fama pelo trabalho e pela cultura. Que nosso povo se inspire e ame. Pois brilharás mil brilhos. Estrela da minha pátria, Paraná. Ilumina o meu caminho e sigamos juntos para o futuro. Alô? Por favor, me ajuda. O que está acontecendo? Eles tomaram conta da minha casa, tô com medo. Mas eles quem? Liga pro 190. Tentei ligar pra e polícia, pede- bombeiro, mas tá tudo ocupado. Mas você tem que me dizer onde que você tá pra mim poder te ajudar, pô. Meu Deus, eles passaram pela porta. O que eu Ai, meu faço? Deus, o que eu posso Estão fazer? aqui dentro. São 3 Passa o quartos, endereço. cinco. Tem que chamar a polícia. Mas do calma, céu, manda calma, alguém o pra que que tá... Calma. Gente do céu, que nojo que eu tenho de Ah, rato. mas catar. Mas é filha da mãe mesmo. Sacanagem mesmo, né? O Gente.com volta conversando com o pesquisador, com o arqueólogo Ingo Schmiz. Professor, eu imagino que deva ser muito complicado também, muito triste para quem trabalha nessa área. Quando chega assim, por exemplo, nós estamos na área urbana, vê a expansão urbana e não só, nas questões ambientais, na exploração agrícola, que acaba escondendo e muitas vezes destruindo tudo isso, né? Todo esse tesouro que nós falamos. Perde-se muita coisa. O que o arqueólogo consegue acompanhar é pouquíssimo em relação ao que se perde pelas atividades normais, atuais, especialmente as agrícolas. O Paraná agora está francamente dentro daquela atividade de plantação de cana-de-açúcar para a produção do açúcar ou do próprio etanol.
E a maneira como se planta cana é altamente destrutiva no solo. Aquilo que anteriormente, pelas técnicas usadas normalmente para soja, trigo, ainda se poupava mais para baixo, hoje são atingidas pela técnica... Quando o senhor fala destrutivo do ponto de vista arqueológico. Do arqueológico, claro. Então, eu gostaria de mencionar aqui 2 pontos. Um deles ainda com relação aqui ao Centro Juvenil de Artes Plásticas atual, que falava-se muito que havia um cemitério nesse espaço. Seria possível, devido à presença da igreja da ordem aqui ao lado. E num determinado momento, numa das quadras que estavam sendo abertas, ocorreram restos ósseos. E por coincidência, a parte que foi atingida inicialmente era das vértebras. E vértebras muito parecidas com as humanas. Então nós começamos a expor e no final caracterizou-se o esqueleto de um grande cachorro que foi enterrado ali no século XIX. Como é que é na hora? Está todo mundo ali trabalhando, aí o encontro começa a gritar, opa, como é que é, professor? É assim? Verdade. Então era um cachorro enterrado ali no século XIX. E nesse outro lado, onde está o cenáculo hoje, nós identificamos um fragmento de parede de taipa de pilão. É uma das primeiras referências que nós temos em Curitiba da prática construtiva usando a taipa de pilão. Porque a Casa Romário Martins, ali, por exemplo, ela é de taipa de pedra em volta, e dentro a repartição era de pau a pique. Sim. E esse fragmento aqui, ele deve estar ligado a alguma edificação que havia na época da atuação da igreja da ordem nesse espaço. Isso mais ou menos quando? Século XVIII. Mas foi a única coisa que nós encontramos relacionada ao século XVIII. Então ela estava já cortada por outras atividades que aconteceram ali, mas se destacou isso. O máximo que a gente conseguiu voltar ao passado aqui na região de Curitiba foi aqui, século XVIII. Eu tinha expectativa na Praça Tiradentes de chegar ao século XVII, que é a época da estruturação da praça, mas infelizmente tudo de solo que existia na Praça Tiradentes foi removida como forma de aterro da Praça Zacarias. Professor, agora vamos imaginar, o senhor está com qual idade? 76. 76 anos. O senhor passou, como eu disse, a maior parte da vida ainda menino, já começou a recolher material. E aí, quando a gente comenta que tem muita coisa ainda para ser estudada, para ser catalogada, mais anos aí para frente de trabalho, o senhor sente um pouco de angústia, um certo medo de que alguém não aproveite tudo isso? Será que alguém vai ter essa dedicação sua, esse afinco? Não, eu não tenho essa preocupação ainda porque eu estou podendo fazer esse trabalho. E, por outro lado, mesmo que eu não possa continuar, isso tudo está registrado, quer dizer, uma outra pessoa pode dar continuidade, porque todo o trabalho ele é feito de maneira controlada, com registros, e, quer dizer, não será a mesma coisa que aquele que executou o trabalho, que além do que anotou, lembra ainda de alguns detalhes que vai colocando no momento em que vai escrever sobre aquilo, mas eu não tenho essa preocupação. Não, é porque a gente percebe quando o senhor está falando que o senhor tem muito amor em tudo isso. Não, é verdade. E o senhor trabalhou com várias gerações, formou várias gerações de arqueólogos, conhece as gerações atuais, enfim. O senhor acha que esse mesmo entusiasmo, não, ele eu está acho presente? Que, como no primeiro dia, eu poderia estar tranquilamente na praia, criando galinha, como se costuma dizer, mas eu acho que eu devo continuar, ainda enquanto tiver condições físicas para isso, devo continuar trabalhando, eu não sei fazer outra coisa. Que bacana. O que a gente poderia dizer, então, para encerrar, sobre o que significa arqueologia para o senhor? É o reconhecimento do nosso passado, que é tão desprezado pela grande maioria das pessoas. E muitas vezes nós podemos colher exemplos desse passado que poderiam evitar que repetíssemos certas coisas que aconteceram antes, né? Nós estamos vendo aí, fala-se muito em mudança climática que vai afetar profundamente as populações. Isso já aconteceu no passado, quer dizer, a arqueologia já demonstrou que, de fato, civilizações, culturas sumiram
devido à depredação ambiental. O arqueólogo está provando que isso aconteceu em várias épocas, em várias partes do mundo, inclusive na América. Então, não é só pelo fato de conhecer, mas também alertar. Isso é o principal. Professor, foi um prazer falar com o senhor. Tá. Eu agradeço também. Com muita honra com o professor Igor Schmitz. Até uma próxima oportunidade. O Gente.com fica por aqui. Tchau.